Olá, pré-calouro, tudo bem? É um imenso prazer estar aqui com você. Sou o professor Renato Velas e vou ajudá-lo a desvendar um pouco a ciência geográfica. Nosso primeiro tema de aula será cartografia e fusos horários. O material completo, inclusive com exercícios, você pode encontrar em nosso aplicativo. Segundo a Associação Cartográfica Internacional, cartografia é arte e ciência na confecção e uso de plantas, cartas e mapas. Atualmente a cartografia é principalmente ciência, porque ela visa buscar uma localização mais precisa de um ponto sobre a superfície terrestre. Voltemos à Idade Média. Na Idade Média nós tínhamos mapas sem precisão, mapas de cunho puramente artístico. Observemos agora o mapa mais antigo do qual nós temos registro, o mapa babilônico, datado de 4.500 anos atrás. Este mapa retrata a região do rio Tigre e Eufrates, atualmente o Iraque. Pré-calouro, primeiro bizu do Velas, muito importante. Os mapas antigos retratavam aquilo que o homem antigo entendia como sendo o seu mundo. Então, o mundo do homem babilônico, como vocês puderam visualizar na tela, era aquela região próxima a rios, ali onde nós tínhamos o crescente fértil, né? Região de agricultura mais desenvolvida. Dali para frente, o mundo era desconhecido. Então, volto a dizer a você, o homem antigo retratava em seus mapas aquilo que ele entendia como sendo o seu mundo. Com o passar do tempo, a ciência cartográfica foi se aprimorando. Um ótimo exemplo disso é o século XV, período das grandes navegações europeias. Naquele momento, o homem europeu, utilizando bússola, astrolábio, sextante, instrumentos de orientação mais modernos, vindos do Oriente, isso é bom lembrar, né, começou a trabalhar com maior eficiência a cartografia. Houve um salto quantitativo, um salto qualitativo na produção de mapas. Nesse momento, tem início a cartografia moderna. Atualmente, graças ao avanço tecnológico, a cartografia evoluiu bastante. Antigamente, o homem necessitava estar no local que seria cartografado. Hoje, a uma grande distância, ele pode realizar esta tarefa. Estamos falando aí do sensoriamento remoto. O que é o sensoriamento remoto? É a obtenção de imagens a uma grande distância. Exemplos de produtos de sensoriamento remoto, podemos citar as imagens de satélites, as fotografias aéreas, as imagens de radar, bem como uma novidade bem interessante, as imagens proporcionadas pelos VANTs. O que são VANTs? Veículos aéreos não tripulados, popularmente chamados de drones. Um tipo de mapa que temos que observar é o mapa fitogeográfico. Este mapa demonstra a distribuição da vegetação no território. Exemplo, mapa do Brasil vegetacional, floresta amazônica, caatinga, cerrado, pradarias, araucárias, mata atlântica. Com este tipo de mapa podemos observar, podemos concluir que há uma grande variedade vegetacional no território brasileiro. Outro tipo de mapa, mapa batimétrico. Este mapa demonstra a variação de profundidade de rios, lagos, oceanos. Para trabalharmos esse tipo de mapa, utilizamos as curvas batimétricas, bem como também variação de cores. Vejam só, é muito fácil. Cores mais escuras representam maior profundidade, cores mais claras, menor profundidade. Outro tipo de mapa, mapa topográfico, mostra as formas de relevo utilizando curvas de nível. Observem no vídeo, cada linha dessa que aparece para vocês é uma curva de nível. Nós temos cotas altimétricas, que são esses números que demonstram a variação de altitude. Quando as curvas de nível estão muito próximas, senhores, isso demonstra maior inclinação do relevo. Quando as curvas de nível estão mais afastadas, isso demonstra menor inclinação do relevo. Isso é muito importante para nós notarmos. Curvas de nível mais próximas, relevo mais inclinado. Curva de nível mais afastada, relevo menos inclinado. Agora vamos estudar os elementos do mapa. Primeiro elemento, o título. O título traz a informação inicial do mapa, ou seja, o assunto de que trata o mapa. Segundo elemento, a fonte. A fonte indica a origem das informações contidas no mapa. Ela é muito importante porque, dependendo dela, você dá maior ou menor credibilidade ao mapa. Terceiro elemento, a orientação, que deveria ser representada pela rosa dos ventos, mas pode ser substituída pelo norte, pela letrinha N de norte geográfico, por uma setinha indicando onde é leste, oeste, onde é norte, onde é sul. Outro elemento de um mapa é a legenda. A legenda ela traz o significado dos símbolos cartográficos, o significado das cores,
algumas vezes traz textos também explicando melhor o mapa. Algo muito importante que devemos entender é que os símbolos cartográficos contidos na legenda devem ser convencionados, ou seja, o mesmo símbolo cartográfico para representar uma ponte aqui no Brasil deve ser o mesmo símbolo cartográfico para representar uma ponte nos Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo. O objetivo disso é facilitar a leitura, a interpretação, o entendimento do mapa. O último elemento do mapa é a escala cartográfica. A escala cartográfica ela pode ser entendida como sendo uma relação entre pontos distantes no mapa e esses mesmos pontos distantes na realidade. Um dos temas muito importantes que temos que tratar dentro da cartografia é o conceito de escala cartográfica. Escala cartográfica tão somente é uma relação entre distâncias no mapa e distâncias no terreno. Existem dois tipos de escalas cartográficas, a escala gráfica e a escala numérica. A primeira, a escala numérica, representada por uma fração. O número 1 é o nosso numerador, sempre será 1, ou seja, ele é invariável. E aí você tem 50 mil. Esse 50 mil é o nosso denominador, ele é variável. No exemplo, nós temos 50 mil, mas poderia ser 100 mil, 1 milhão, 223. Ele muda conforme o problema é apresentado. Como é que nós vamos ler essa escala? 1 para 50 mil, ou 1 por 50 mil. Ou seja, a cada 1 centímetro no mapa, nós encontramos 50 mil centímetros no terreno. Não esqueça, o número 1 é invariável. O 50 mil é variável, vai mudar conforme o problema. O segundo tipo de escala que nós encontramos é a escala gráfica. Ela é observável através de uma régua dividida em seções. No exemplo que aparece na tua tela, você verifica. Você tem um espaçamento de 1 centímetro em cada seção, que equivale no terreno a 50 metros. Lembrando que estes 50 metros são variáveis, ou seja, aí aparece 50, mas poderia ser 20 quilômetros, poderia ser 7,5 metros. Então, esses 50 metros podem mudar conforme o problema a ser apresentado para você. Escala grande ou pequena? Observemos. A escala grande sempre será aquela que apresentar o menor denominador. Eu estou falando de uma relação inversamente proporcional. O oposto também se aplica. A escala pequena, a escala menor, sempre será aquela que apresentar o maior denominador. A explicação é muito simples. A escala grande sofreu o menor número de reduções. A escala grande é aquela que aproxima você dos detalhes da área cartografada. Por isso, você consegue visualizar com maior nitidez em um mapa com escala grande objetos de menor tamanho. Vamos estudar os cálculos cartográficos. Para entendermos esses cálculos, vamos trabalhar com 3 fórmulas básicas. A fórmula da distância real, a fórmula da distância do mapa e a fórmula da escala. Observe no seu vídeo. Fórmula da distância real, Dzão ou D maiúsculo, como você queira chamar, é igual a escala vezes distância no mapa, Ezão vezes Dzinho. Fórmula da distância no mapa, Dzinho é igual a distância real sobre escala, Dzão sobre E. E a fórmula da escala, que pode ser apresentada de 2 formas, é igual a Dzão sobre Dzinho ou Dzinho sobre Dzão. Aí você escolhe, vamos já ver as diferenças. Vamos exemplificar. Primeira situação. Calcular a distância real entre 2 pontos separados por 5 centímetros no mapa de escala de 1 para 300 mil. O que você vai fazer pré-calouro? Primeiro, ele quer a distância real. Distância real é igual a escala vezes distância no mapa. Quanto é a tua escala? 300 mil. Quanto é a tua distância no mapa? 5 centímetros. Ora, agora é uma multiplicação simples, né? 300 mil vezes 5, aí nós temos 1,5 milhão de centímetros. Lembra que como é distância real, vem em metro ou quilômetro. Se for transformar para quilômetro, eu corto 5 zeros, teria aí 15 quilômetros de distância real. Segundo ponto, calcular a distância no mapa de escala 1 para 300 mil entre 2 pontos situados a 15 quilômetros de distância um do outro. Ora, aí nós vamos usar a fórmula Dzinho é igual a Dzão sobre E, ou seja, distância no mapa é igual a distância real sobre escala. Aplicando os valores que estão disponíveis aí na tua tela, nós temos, portanto, Dzão igual a 15 quilômetros, transforma isso para centímetro, 1,5 milhão de centímetros, dividido por E, a escala 300 mil centímetros, 1,5 milhão de centímetros, dividido por 300 mil, nós temos o valor de 5 centímetros. Esta é a tua distância no mapa. Terceira situação,
calcular a escala, sabendo-se que a distância entre dois pontos no mapa de 5 centímetros representa a distância real 15 quilômetros. Qual é a fórmula que nós vamos usar? Escala é igual a distância no mapa sobre distância real. Então, o que nós vamos fazer aí? Ezão é igual a 5 sobre 15. Professor, aqui em cima é centímetro, embaixo é quilômetro. Meu querido pré-calouro, transforma esses 15 quilômetros em centímetros. Adiciona 5 zeros. Então, nós teremos 5 centímetros sobre 1,5 milhão. Simplifique isso aí, nós teremos uma escala de 1 para 300 mil centímetros. Ou seja, 1 centímetro no mapa equivale a 300 mil centímetros no terreno. Temos aí a nossa escala numérica. Vamos falar de fusos horários. No ano de 1884, na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, foi realizada a Conferência do Meridiano. Essa conferência foi muito importante, porque foi ela quem dividiu o planeta em 24 fusos horários distintos. Vamos estudar agora uma contextualização geral dos fusos horários mundiais. O planeta Terra foi dividido em 24 fusos horários. Destes 24, nós temos 12 fusos a leste de Greenwich, são os fusos adiantados, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 horas. Do lado oeste do planeta, nós temos mais 12 fusos atrasados, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até menos 12 horas. É importante lembrarmos que a distância entre fusos horários equivale a 15 graus, que também equivale a 1 hora. Outra coisa importante, pré-calouro, todo fuso horário possui um meridiano central. Então, você divide esse fuso horário em duas partes a partir desse meridiano central. Do lado leste do meridiano, você vai encontrar 7 graus e 30 minutos. Do lado oeste desse meridiano, você encontra outros 7 graus e 30 minutos. Daí, somando, você tem 15 graus, que equivale à distância geral entre os fusos. Fusos horários do Brasil. Desde o ano de 2013, o Brasil possui 4 fusos horários. E todos os nossos 4 fusos estão atrasados em relação a Greenwich. O primeiro fuso horário brasileiro corresponde ao segundo fuso horário a oeste de Greenwich. Estamos falando aí de 30 graus oeste ou menos 2 horas. Neste fuso, nós encontramos as ilhas oceânicas do nosso país, Trindade, Martim Vaz, Rochedo de São Pedro e São Paulo e o famoso arquipélago de Fernando de Noronha. O segundo fuso horário brasileiro encontra-se a 45 graus oeste de Greenwich ou a menos 3 horas. Lembre-se, os fusos brasileiros estão atrasados em relação a Greenwich. Este fuso compreende Brasília, ou seja, é o fuso horário oficial do Brasil, e também compreende toda a região sudeste, toda a região sul do país, toda a região nordeste. Bisu do Velas, observe pré-calouro, nós temos 3 estados brasileiros da região norte deste fuso horário, o Amapá, o Pará e Tocantins, bem como também encontramos um estado do centro-oeste, o estado de Goiás. O terceiro fuso horário brasileiro corresponde ao fuso horário de Manaus. Este fuso horário está localizado a menos 4 horas ou 60 graus oeste de Greenwich. Lembramos que este terceiro fuso horário compreende não somente Manaus, como grande parte do Amazonas, bem como os estados de Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O quarto e último fuso horário do Brasil compreende todo o estado do Acre e o sudoeste do Amazonas. Este fuso está localizado a menos 5 horas ou 75 graus oeste de Greenwich, Bisu do Velas. Nós temos todo o estado do Acre neste fuso, bem como 13 municípios do estado do Amazonas. Um ótimo exemplo que nós podemos citar é o município de Tabatinga, que está a 1 hora menos em relação à cidade de Manaus. Para calcularmos os fusos horários, nós podemos observar na tela os pontos que estão dispostos em 2 hemisférios diferentes. Você tem ao centro Greenwich, com 0 grau de longitude. No hemisfério oeste você encontra o ponto A e o ponto B. O ponto A localizado a 30 graus oeste e o ponto B a 45 graus oeste. Não esqueça que nós estamos falando de longitudes. No hemisfério leste nós encontramos o ponto C, localizado a 30 graus leste de Greenwich. Primeira observação que vamos fazer. Se os pontos estão no mesmo hemisfério, nós devemos subtrair os valores. Exemplo, no ponto B nós temos 45 graus, no ponto A 30 graus.
Os dois estão no hemisfério oeste, então o que nós vamos fazer? Nós vamos subtrair 45 graus menos 30, resultado 15 graus. Esta é a distância ou diferença entre A e B ou B e A. E você sabe que 15 graus equivale a 1 hora, assim como 1 hora equivale a 15 graus. Portanto, a distância de B para A em graus, 15 graus. A distância de B para A em horas, 1 hora apenas. Agora vamos calcular a distância entre A e C. Observem que os pontos estão em hemisférios diferentes. Então aqui você tem, no ponto A, 30 graus de longitude oeste. No ponto C você encontra 30 graus de longitude leste. Hemisférios diferentes? Sim. Então nós vamos somar. Nós temos aí 30 graus mais 30 graus. O resultado, 60 graus de diferença. Divide 60 graus por 15. Lembra lá? 15 graus é 1 hora. 1 hora é 15 graus. Então, 60 graus dividido por 15, nós teremos aí 4 horas de diferenças. Essas regras são muito importantes para cálculo de fusos horários. Não esqueçam, vamos enfatizar. Se os pontos estão no mesmo hemisfério, nós vamos subtrair os valores. Se os pontos estão em hemisférios diferentes, nós vamos somar os valores. E ao final, encontrando os graus, vamos dividir por 15 e encontraremos também a diferença em horas. Pré-calouro, essa foi nossa aula de hoje. Dê um like, compartilhe, baixe o material complementar desta aula em nosso aplicativo. Bons estudos!